Bom, com certeza, uma das principais questões, as dúvidas que os clientes trazem é em relação à escolha de métodos analíticos. Apesar de haver uma gama de metodologias que analisam diversos elementos, as pessoas ainda têm muita dificuldade em saber como escolher e o que cada técnica pode entregar. Então, para falar um pouquinho sobre isso, tem uma convidada especial e vamos começar discutindo por que é uma análise instrumental. Hoje o tema é fluorescência. Com certeza, a escolha de métodos analíticos é uma temática que traz muitas dúvidas. E apesar da existência de diversas metodologias, ainda muitas pessoas têm dificuldade em saber o que cada uma entrega e o que dúvidas sobre essa seleção. Para isso, eu estou aqui hoje com a Elisiane, especialista em fluorescência de raio-x, e a gente vai trazer algumas questões que podem ajudar vocês no dia a dia. Bom, Tainá, a fluorescência de raio-x é uma técnica multielementar, né? Então, ela varre praticamente a tabela periódica toda. O princípio da técnica, né, ela é fundamentado no efeito fotoelétrico. Então, basicamente, quando você expõe a amostra, né, a determinada radiação, no caso aqui do tubo de raio-x, essa amostra recebe essa irradiação e aí ocorre o efeito fotoelétrico, onde o elétron, né, bem próximo do núcleo vai ser retirado. E aí, para estabilizar esse sistema, os elétrons das camadas mais externas, mais próximas, vão ocupar essas vacâncias. A diferença, né, de potencial ali é que vai gerar essa radiação. Como cada elemento ele tem uma radiação característica, então a gente consegue identificar esses elementos e quantificar eles. Então, na verdade, a gente mede uma propriedade física. Exatamente, né? Então, é super interessante, porque acho que é uma dúvida comum, né? Como que a gente obtém um resultado de teor? A gente mede uma propriedade física e você, quando capta isso, como que isso vira teor? Qual que é o princípio para que isso seja transformado em teor? Então, curvas de calibração são necessárias, né? No caso da técnica de raio-x, é uma técnica por comparação. Então, a gente precisa de ter padrão e esses padrões, eles têm que ser específicos à minha matriz, né? Por exemplo, eu tenho uma matriz de minério de ferro. Então, eu vou precisar de ter uma gama ali de padrões de minério de ferro para construir essa curva. Porque a minha amostra desconhecida, ao realizar a leitura dessa amostra, ela vai ser interpolada com o que eu tenho na minha curva, vai ser comparada e aí eu vou gerar os resultados. Então, nós temos a nossa amostra, algo matemático que tem que ser parecido com a amostra. Exatamente, para interpolar e gerar um resultado de confiança para mim, né? Ótimo. E o ideal também é que seja analisado a matriz, né? Raio-x a gente não analisa o elemento, a gente analisa a matriz. Então, eu preciso de ter uma curva com todos os elementos provenientes dessa amostra. Então, se minha amostra tem sílica, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, a minha curva precisa ter isso, né? Porque se além desses elementos eu tiver mais algum elemento, nióbio, tântalo, eu posso ter resultados errôneos, né? Porque eu não estou corrigindo a minha matriz. Porque quando nós estamos fazendo a análise, todo o material que está ali, ele está sendo excitado. Aí pode ocorrer fenômenos, né, de excitação, de absorção ou de incremento de radiação. Então, eu preciso corrigir isso. E uma forma de corrigir é você analisando todos os elementos da matriz. Então, pessoal, uma dica importante. Não é só a escolha do método. Vocês precisam conhecer a matriz para informar ao laboratório, né, no momento da solicitação da análise, para que ele possa escolher a curva correta, a calibração correta. E a questão com o raio-x também não é só a leitura, né? Desde o início do processo, é ideal que o cliente ele forneça, né, os dados para a gente fornecer dados, resultados de qualidade. Porque, por exemplo, durante a secagem dessas amostras, ocorre um tempo de secagem e eles são inerentes também ao tipo de material. Então, para minério de ferro eu vou ter um determinado tempo, para calcário eu vou ter outro, para bauxita, laterita eu vou ter outros tempos de secagem. Então, assim, desde o início do processo de análise, a gente vai direcionando, né, de acordo com a matriz. Outra dica importante, a gente está aqui na ponta, né, falando sobre a metodologia que vai nos dar o resultado químico. Mas antes disso, antes da pastilha entrar ali, tem algumas etapas que também são muito importantes. Sobre essas etapas, nós vamos conversar um pouquinho, mas daqui a pouco. E eu queria fazer uma outra pergunta. Nós estamos falando sobre fluorescência de raio-x.
Existem tipos de fluorescência de raio-x do ponto de vista de equipamento? Existem diferenças de metodologia? Tem como falar um pouquinho sobre isso? Bom, basicamente, aqui nós temos só o dispersão por comprimento de onda, né? Mas tem outros tipos também. Atualmente, a gente só trabalha com equipamentos de dispersão por comprimento de onda. A diferença dos equipamentos que a gente tem é basicamente seu equipamento simultâneo, ele lê todos os elementos de uma vez só, ou sequencial. Então, ele vai varrendo elemento por elemento. Tem. E do ponto de vista de qualidade, tem algum impacto em relação a ser uma leitura simultânea, que o equipamento lê todos os elementos ao mesmo tempo, ou uma leitura sequencial, que ele vai ler em um conjunto? Não, basicamente é a mesma coisa. O que vai diferenciar é a questão do que o equipamento pode te oferecer. Né? O equipamento sequencial, ele vai varrer ângulo a ângulo, então eu tenho mais versatilidade de análise, eu consigo fazer mais elementos. Agora, o simultâneo, você adquire ele com os canais que você quer. Por exemplo, eu quero 10 canais, eu quero analisar 10 elementos. Então, eu vou comprar ele da forma que eu preciso. Entendi. Então, o pessoal que está assistindo, que é do laboratório, eles podem ter algum equipamento lá que ele é sequencial e aí ele vai depender da quantidade de ângulos, é isso? Dias. Entendi. Isso. Assim, a principal diferença em questão de tempos de leitura, né, é que o equipamento sequencial, ele vai varrer ângulo a ângulo, né? Então, a leitura é um pouco mais demorada. O equipamento simultâneo, como ele lê tudo de uma vez, então, assim, você tem análise, a questão de 1 minuto, você já tem resultados. E a mesma análise no equipamento sequencial, em torno de 2 a 3 minutos. Do ponto de vista operacional... Operacional dá uma diferença. Dá uma diferença. Dá uma diferença. Ok. Pensando nessa questão do operacional, dos equipamentos, o que você traria? Bom, você disse que normalmente aqui vocês trabalham, né, com uma única linha de equipamentos. Mas para o pessoal dos laboratórios, isso, né, de mina, talvez, isso faz uma diferença em relação à calibração, à precisão? Cada um desses equipamentos trabalham com a sua precisão específica. Como que é para a rotina do laboratório a diferença entre os equipamentos? Tem alguma coisa que você acha que... Você fala a diferença entre ser simultâneo, sequencial, a diferença EDS, EDS. Então, o EDS é um equipamento de bancada, é um equipamento muito bom também, porém, para elementos leves, ele não é um equipamento tão bom quanto não te dá o mesmo resultado que o equipamento WDX. É um equipamento que tem uma limitação maior quanto a elementos mais leves. Mas se você for analisar ali de elementos de potássio para frente, ele tem resultados muito bons, principalmente esses equipamentos mais novos. Então, acho que é importante, né, pessoal, que se você é do laboratório e está assistindo, ou se você é o cliente, vocês também entendam que existem algumas limitações que não são inerentes à técnica só em si, mas também à forma como cada um desses equipamentos trabalha. É por isso a importância, né, do controle de qualidade, para que a gente possa mensurar esse tipo de coisa. Bom, acho que uma outra pergunta importante em relação a, né, que me remete a essa questão de ser simultâneo, é que quando a gente fala que ele analisa, né, uma gama de elementos, que é importante a questão da calibração, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar em efeito matriz... Efeito de matriz. Foi por isso que eu falei, né, comentei que a questão de raio-x a gente não analisa o elemento, a gente analisa a matriz. Justamente porque a gente precisa estar corrigindo esse efeito matriz. O que é isso, né? É como se fosse todo mundo interferindo em todo mundo. Então eu tenho ali sílica, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, é todo mundo interferindo em todo mundo. Eu preciso fazer essa correção. E o efeito matriz é um tipo de interferência na técnica de raio-x. E você tem alguns de bolso aí para contar quem interfere em quem? Um que eu sei de bolso, que eu sempre conto para todo mundo, é o ferro e o bário, né? O ferro, que é muito comum. O ferro, ele sofre. Ele sofre, Ele sofre, é diferente. Todos próximos, né? Bom, a gente tem essa interferência de matriz, que é todo mundo interferindo em todo mundo. Tem uma outra interferência, que é a de sobreposição de linha, que é essa que possivelmente você está pensando. Normalmente, a gente olhando para a tabela ali, o elemento próximo, por exemplo, ali o ferro e o cobalto, elementos próximos vão ter essa sobreposição de linha. Então, tem o cobalto que sofre uma interferência grande do ferro, zircônio com hafnium, que são linhas muito, muito próximas também de análise.
O manganês também, com ferro, cromo, então os elementos próximos dele ali vai gerar essa interferência maior, sobreposição de linha. Isso é muito importante, né, que venha como informação para o laboratório, porque senão vocês vão ter que ficar testando caso a caso, né? Então, é essa a necessidade do cliente informar pelo menos o produto, porque aqui dentro a gente vai direcionar na etapa de secagem, escolher o padrão mais adequado para o controle de qualidade, né, na etapa de leitura. Então, assim, desde o início do processo a gente vai direcionando, né, o material do cliente de acordo com o padrão, com a curva. Aqui a gente trabalha com curvas de calibrações já definidas, né? Então a gente tem curva de calcário, de minério de ferro, de laterita, né? E tem uma geralzona. Quando o cliente também não sabe, né? A gente precisa dar esse suporte, né? Então a gente coloca nessa curva mais geralzona. A diferença é que assim, quando a gente conhece, como a curva já é mais específica, então a qualidade, a precisão aumenta, né? Do que você trabalhar com uma curva mais geral. Bom, pessoal, então várias dicas, né, depois dessa conversa. Eu acho que o principal que tem que ficar é que a gente tem que conhecer a matriz, né? Então, o segredo é em conhecer a geologia ou o material, caso seja material de concentrado, né? Qual é o tipo de mineralogia que está na rocha. E nós vamos até passar agora pela etapa de preparação desse material para análise, que tem as pastilhas. Vamos conversar um pouquinho sobre pastilhas prensadas e pastilhas fundidas. Mas, de qualquer forma, é uma técnica que vai excitar todos os elementos que tiverem no material ao mesmo tempo. Então, é muito importante que a gente conheça as limitações dos equipamentos, as limitações da técnica, entenda que é uma análise instrumental, ou seja, estão medindo uma propriedade física, né, que é muito importante a questão da calibração. E essa parceria entre o laboratório e os clientes, né, serão diversos, para que a gente entenda o material que vai ser analisado para ter um melhor resultado sobre este material. Quer complementar alguma coisa, Lisiane? Ou a gente parte para as pastilhas? Vamos partir para as pastilhas. Então, fechou.